Boa noite, pessoal. Novamente sejam bem-vindos a Calvary Curitiba. É bom estar com vocês aqui, esse é o nosso primeiro culto do ano, né? E é bom a gente estar junto novamente. A gente vai começar o ano e percorrer assim pelas próximas semanas estudando um livro novo, né? A gente vai estudar Colossenses. Como muitos sabem, o Kaká está de férias, né? Então, eu, o Matt e o Lucas Nadalim, a gente vai estar aí nas próximas semanas incumbidos de trazer a palavra, né? E a gente decidiu, como liderança, a gente está trazendo o livro de Colossenses. Então eu queria orar para a gente começar, para que Deus fale conosco nessa noite, né? Deus, eis-nos aqui, nós nos colocamos diante da Tua presença, entregamos o nosso coração ao Senhor. Obrigado por esse momento que nós tivemos para nos aproximar de Ti através do louvor e da adoração, respondendo ao chamado da adoração. Obrigado porque esse é um momento que prepara também os nossos corações, a gente vai se achegando até o Senhor, a gente vai se conectando com o Senhor, louvando e exaltando o Seu nome, e a gente chega nesse momento para a gente ouvir o Senhor falar. E esse é o meu desejo nessa noite, Senhor, para que seja realmente o Senhor falando aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a abrir nossos ouvidos para ouvir o Senhor. E que não sejam as minhas palavras, mas eu peço a Tua direção através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, porque a gente quer Te conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, estou bastante empolgado começando esse livro, porque eu acho que a gente vai falar de coisas bem profundas e coisas bem importantes para nós como cristãos. Eu acho que a gente vai ser edificados pelo Senhor nesse tempo que a gente vai estar meditando na palavra de Deus. E eu gostaria de começar, como a gente de costume começa aqui na Calvary, como a gente tem, a gente faz o estudo expositivo, e uma das coisas que a gente tem como primícia no estudo expositivo, a gente sempre olha para a questão do contexto das Escrituras. E eu queria começar falando um pouco do contexto dessa carta, com 3 coisas: quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Isso é importante para a gente e isso vai nos ajudar no decorrer que a gente for estudando a carta de Colossenses, a gente vai entender algumas coisas diante desse contexto. Então, primeiramente, é uma carta escrita por Paulo, né? Embora haja algumas pessoas que questionem essa autoria, a gente vai ver que tudo aquilo que é colocado como um ponto de dúvida com relação à autoria, tem um contra-argumento. Então, uma das coisas que é usada é a questão literária. É usada uma questão de estatística de palavras. Por exemplo, o fato de ser uma carta que tem 34 palavras que não se repetem nela. Então, eles acham assim que é um tipo de escrita diferente da escrita de Paulo. Mas existe um contraponto em relação a isso, que é o fato de que uma das cartas, por exemplo, que a gente que é comumente aceita como sendo a carta de Paulo, Filipenses, por exemplo, vai ter 79 palavras nessa carta que não são usadas em nenhuma das outras epístolas de Paulo. Enquanto Colossenses tem 87 palavras que são usadas nela, que não são usadas nas demais cartas.
Então, é um contraponto para dizer que isso não é relevante no sentido de dizer, tipo, por causa disso não foi Paulo que escreveu. E a gente tem outras coisas que podem influenciar nisso, que é a questão de que era muito comum na época as cartas serem ditadas, e esses ditados eles poderiam ser livres, onde a pessoa ia falando e aquele que estava ali, né, anotando e escrevendo da sua forma, e depois o autor pegava isso, lia, e se tivesse alguma coisa para ser ajustada, ele fazia. E existia um ditado que era sílaba a sílaba, né? Bem parecido com aquilo que a gente fazia na escola. Que também é uma justificativa para... Não é por causa desse estilo de escrita que vai dizer que Paulo não é o autor dessa carta. Também existia o fato de, na época era comum existirem coautores, pessoas que escreviam as cartas e depois a pessoa ia lá e assinava, né? Ela olhava, fazia os ajustes que precisavam ser feitos e assim assinava a carta como sendo dela. Mas se a gente for ver aquilo que está sendo escrito e comparar com outras cartas, como eu disse, Filipenses ou Efésios, a gente vê que a escrita ela é quase um paralelo e é muito parecido o que existe em uma carta, o que existe em outra. Então, eu acredito que realmente foi Paulo que escreveu. E para quem Paulo escreve? Paulo escreve para a igreja em Colossos, que é uma região que na época ela era importante economicamente, mas que perdeu o seu valor e a sua importância devido a um terremoto que aconteceu e que destruiu a cidade. E hoje, se vocês forem lá, enquanto estudava, fui lá e olhei alguns vídeos. Não tem nada na região. Uma região que fica ali, obrigado, que fica ali na Onás, na cidade de Onás, no distrito de Denizli, que é a região da Turquia. Então você tem próximo de Colossos, você tem uma região, né, bem populosa, mas assim na região mesmo onde era Colossos não tem nada. E é interessante que existe um sítio arqueológico lá praticamente inexplorado. Então você vai lá, só terra, mato, mais nada. E algumas pedras da época. Era uma região que tinha uma colônia muito forte de judeus. E se sabe isso por causa da arrecadação que se tinha dos judeus. Eles conseguiram fazer um cálculo de aproximadamente 7.000 e poucos judeus vivendo ali naquela região. Se vocês forem ver, olharem os videozinhos aí na internet, ou olharem o mapa, vocês vão ver que é uma região pequena e essa quantidade é até razoável. Mas era uma região predominantemente de gentios. O pouco que se tem de exploração arqueológica nessa região, se encontrou muitas moedas com deuses, dos mais diversos tipos, né? Desde Ísis e todos os tipos de deuses, né? Que é uma região ali que tinha muito essa questão do culto a vários deuses. E é uma região que, pelo fato de se haver essa questão da colônia judaica, de ver um povo judeu vivendo ali junto com um povo pagão, a gente vê e chega ao motivo pela qual a carta é escrita. Porque começa a haver uma mistura entre o judaísmo, elementos do judaísmo e elementos pagãos que vão criando um ensino falso. E é esse o motivo de Paulo estar escrevendo para eles. O principal motivo é Paulo combater os ensinos, né, desses falsos mestres, combater esses ensinos que vão contra aquilo que eles estavam ensinando, né, que eles foram ensinados.
Então a gente precisa ter em mente que o pano de fundo, o cenário de fundo é esse. Uma igreja que tem elementos do judaísmo e elementos pagãos, junto com um povo que está começando a sua caminhada com Cristo. E que isso é muito fácil esse povo se encontrar perdido no meio de tudo isso. E começar a misturar as coisas, e isso ser um risco para a verdade do Evangelho, ser um risco para a vida daquelas pessoas. Então a gente vai começar o nosso estudo aqui. Eu vou preferir lendo versículo por versículo, a gente vai comentando um por um. Então vamos começar com o versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo, como muitos de nós sabemos, Paulo vai aparecer a primeira vez na Bíblia segurando as vestes das pessoas que estavam apedrejando Estevão. É a primeira vez que ele aparece. Então ele está inserido nesse cenário de perseguição aos cristãos. Ele cresce nisso e é isso que ele faz. Em um determinado momento da sua vida, Paulo tem um encontro com Cristo. E Jesus vai falar para ele: Paulo, por que você me persegue? Então veja que a autoridade apostólica de Paulo não vem do fato dele ter sido um dos 12 apóstolos, mas ele foi sim chamado diretamente por Jesus Cristo. E isso era importante ser mencionado nesta carta, porque quem estava falando com eles não era qualquer pessoa, mas alguém que tinha uma autoridade apostólica sobre a igreja. E é interessante ele falar que esse apostolado não era da vontade dele, era da vontade de Deus. E não da vontade também de homens. Porque às vezes a gente encontra muitas pessoas que têm o título de apóstolo, elas fazem questão de serem chamadas de apóstolo. Não necessariamente elas foram chamadas pelo próprio Cristo, mas receberam esse título ou se deram esse título. Versículo 2 diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então Paulo está falando aqui para a igreja em Colosso, e ele chama eles de santos e fiéis. A palavra santo, como a gente sabe, ou a maioria de nós sabemos, palavra que vai falar sobre separado para Deus, puro e moralmente sem culpa diante de Deus. Mas tem uma palavra aqui que é fiel, que trata não somente de uma lealdade interna, mas que fala também de atos externos de fidelidade a Jesus Cristo. Então essas pessoas aqui, elas são não somente separadas, elas estão não somente puras, perdoadas, elas estão fiéis a Cristo Jesus, e aquilo que elas estão fazendo mostram essa fidelidade delas por Cristo. E isso, ele vai falar aqui, que essa é a localização deles espiritualmente. Espiritualmente, eles estão em Cristo. Mas fisicamente eles estão em Colosso. E quando eu estava lendo isso, o que me chama a atenção é que a nossa condição espiritual, ela também nos leva a sermos relevantes no lugar onde nós estamos fisicamente. Estamos em Cristo, mas nós estamos em algum lugar. Estamos em Cristo, mas estamos na nossa escola, estamos em Cristo, mas estamos
no nosso trabalho, estamos em Cristo, mas nós estamos em algum lugar. E aonde nós estamos, precisamos ser santos e fiéis ao Senhor. A nossa condição, a nossa situação espiritual nos leva também a sermos relevantes na nossa condição ou no lugar onde nós estamos fisicamente. E talvez essa seja a importância também da gente estudar Colossenses, porque embora a gente não está aqui tendo contato com o judaísmo, né, diretamente, e nem a gente tem assim um contato com uma cultura pagã tão diretamente, a gente pode chegar num momento que a gente pensa, mas por que isso é relevante? Já que a gente viu nesse contexto que eles estavam sendo influenciados por essas ideias pagãs ou coisas do judaísmo. Por que isso é importante para nós? Porque embora a gente realmente não esteja nessa mesma condição que eles estavam, tem coisas aqui que são relevantes para todo cristão. Então não importa se você está sendo influenciado por uma cultura pagã ou por elementos do judaísmo e tal, não importa se exatamente o motivo da carta dele ter escrito não seja exatamente o que a gente está passando, mas as coisas que ele vai falar aqui são verdades absolutas. Então ele vai falar, por exemplo, quem nós somos em Cristo, o que Cristo fez por nós, quem é Cristo. Próximo domingo a gente vai falar sobre a supremacia de Cristo. Isso não importa o contexto. Isso é real para nós, para a nossa vida. Não importa o contexto. E ele continua falando a vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que graça e paz é uma saudação que é muito comum ser usada, mas que a gente não pode passar por isso achando assim que graça e paz é só uma saudação, só um cumprimento. Mas existe uma teologia em cima disso, que é o fato, se eu estou em Cristo, isso só pode ser graças à obra de Deus na minha vida. E graças à obra de Deus, é porque eu tenho a paz com Deus. Então, graça e paz, elas estão diretamente ligadas a essa condição de estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, então essa é uma obra de graça de Deus na minha vida e, automaticamente, há uma paz, porque nós vamos falar um pouco mais para frente sobre a obra de redenção de Cristo e o que isso muda para as nossas vidas. E Paulo começa então uma sessão de ações de graça por esse povo e tem coisas bem interessantes aqui. Começa o versículo 3 dizendo: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Palavras como essa, sempre, nunca, são palavras que lá em casa eu pego no pé. Sempre que falam assim, sempre, nunca, eu falo, sempre mesmo? Nunca mesmo? Mas aqui dá a ideia de constância. Não significa segundo a segundo, não significa que todo momento, né? Mas de forma constante eles estavam agradecendo a Deus quando eles estavam orando. Isso me fez pensar sobre como a gratidão ela é resultado de uma vida de oração. Lá em casa, quando a gente está com Samuel orando, a gente sempre ensinou ele, a Yasmin, sempre começar com ações de graça. E começando sempre por, obrigado Deus, porque o Senhor morreu por mim na cruz, o Senhor pagou um preço pelos meus pecados, obrigado porque o Senhor fez com que eu fosse hoje parte da sua família e
depois as demais coisas. E é muito interessante, porque essa é uma das coisas que Samuel gosta bastante de orar. E ele vai agradecendo. Ele agradece pela casa, pelo carro, ele agradece pela igreja, ele agradece pelos amigos, pela escola, pela professora, e vai. E às vezes eu estamos lá assim, tipo, não vai acabar. E ele segue a lista, agradecendo. Então, é inevitável que quando você tem uma vida de oração, você tem uma vida de gratidão, de ações de graças ao Senhor. Porque à medida que você vai orando e falando com o Senhor, você vai pensando também, poxa, obrigado, Deus. Obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado pela sua obra na cruz. E também você vai orando por coisas e por pessoas, e você tem muitas vezes orações sendo respondidas, e novamente você tem gratidão ao Senhor por essas ações, por essas orações que estão sendo respondidas. Então isso é como um ciclo de você vai, conforme você vai orando, você vai agradecendo, e essa gratidão ela vai aumentando, e você vai buscando mais ao Senhor, porque essa gratidão está enchendo o seu coração e você quer crescer nesse relacionamento, você quer se aprofundar nesse relacionamento com o Senhor. E aí ele vai falar um dos motivos de agradecimento aqui, que ele vai falar no versículo 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Veja que Paulo fala que eles estavam sendo reconhecidos pela fé que eles tinham em Jesus e pelo amor que eles tinham por todos os santos. E nesse início de ano, eu acho que essa é uma das coisas que nós queremos que a nossa igreja seja conhecida. Queremos ser conhecidos pela nossa fé em Jesus Cristo e queremos ser conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. O Matt fez o Advento do Amor, terminando o ano. E se você não ouviu essa mensagem, eu aconselho você, vá lá, escuta no Spotify, no YouTube da Calvary. Porque foi uma palavra muito legal. E no tempo em que nós vivemos, eu acho que nós precisamos disso. De sermos conhecidos pelo amor, pela nossa fé em Cristo. A nossa fé, a nossa relação vertical, ela vai impactar a nossa relação horizontal. Não tem como separar as coisas. Eu posso, sim, dizer, eu amo as pessoas, eu amo o meu próximo, eu amo o meu irmão que está aqui. E posso não necessariamente amar Deus. Mas o contrário não é possível. Eu não posso dizer, eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão. Então, nosso relacionamento vertical, ele tem impacto no nosso relacionamento horizontal. E eu queria que a gente lesse 2 versículos que estão lá em João 4, que foi parte até do que o Matt trouxe, porque são bem importantes para nós. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 12, ele vai falar assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. E depois ele vai falar no versículo 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então João vai ser bem direto.
E não tem tipo assim, não, mas ele quis dizer isso. Não, é bem direto. Cara, se você ama Deus, você ama o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, você não ama Deus. Não tem uma outra vertente. É simplesmente aquilo que está escrito. E por isso que eu volto a repetir, que esse ano a gente realmente, se for uma palavra de começo de ano, que seja essa, que a gente seja conhecido pela nossa fé e pelo nosso amor um pelo outro. No versículo 5 ele vai falar assim: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Essa esperança, ele fala assim, ele está dando continuidade àquilo que ele está falando no versículo 4, acerca do amor. E ele fala que esse amor, essa fé, é por causa da esperança que eles têm. E eu fiquei pensando acerca de como, pelo menos para mim, é muito difícil essa questão do... Quando alguém chega, e a gente já se deparou algumas vezes com isso, pessoas que chegam e falam, cara, eu não suporto fulano. Cara, eu não gosto de ciclano. E aí, para mim é difícil entender isso, porque eu sei que se a gente for pensar na família de Deus, a gente pode fazer um paralelo com a nossa família biológica. Eu, por exemplo, tenho 2 irmãs. Somos completamente diferentes. A gente gosta de estar juntos, mas nós somos diferentes. E mesmo assim, né, a gente convive, a gente se ama, a gente fica junto. Mas em alguns momentos a gente tem uns atritos. E o que a gente faz? A gente se resolve. Pede perdão, vai lá, olha, não era isso que eu queria falar, saiu, a gente se resolve. E às vezes falta na gente esse entendimento de que somos parte da família de Cristo, somos todos irmãos. Você já parou para pensar que no céu o seu filho é seu irmão? Que seu pai, se eles assim estiverem em Cristo, é claro, eles vão ser seu irmão, sua esposa vai ser sua irmã em Cristo no céu. De que lá você não vai ter essa hierarquia. Somos todos irmãos. E aí, às vezes, a gente pega algumas situações que pessoas, elas entram em atrito e ao invés delas se resolverem, é mais fácil, tipo, eu não quero falar mais com essa pessoa. Muitos, às vezes, escolhem sair da igreja ao invés de chegar e vamos resolver isso, porque somos irmãos. Então, a gente precisa dessa compreensão, desse entendimento que um dia nós vamos estar todos juntos no céu. Somos irmãos e vamos estar todos juntos. Então, aquele irmão que você está evitando, que você não suporta, se vocês dois estiverem em Cristo, vocês vão estar lá juntos. Talvez essa igreja ela estava compreendendo isso e isso estava gerando esse amor que eles tinham. Versículo 6, ele está falando sobre o Evangelho e ele vai falar assim, que chegou até vocês por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês,
desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Veja, Paulo fala que o evangelho está crescendo, frutificando e chegando a todo mundo. E esses irmãos em Colossos, eles foram alcançados por esse crescimento, por essa frutificação, por esse evangelho. E é inevitável, não sei se para vocês, mas para mim, de pensar quanto de tecnologia nós temos. Temos internet, TV, rádio, mas eu não sinto que a igreja ela tem levado o evangelho a todo mundo e que a gente tem experimentado esse crescimento e essa frutificação como eles experimentaram aqui. E aí me veio em mente Atos 1, 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E o que vai acontecer? Seremos testemunhas de Cristo por toda a terra. Então, quando eu penso, por que será que a gente não tem alcançado tanto? Por que será que o evangelho não tem se espalhado tanto? E eu acho que, às vezes, a gente erra em confiar na nossa força. A gente peca achando que, cara, eu acho que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E todo esse esforço que eu estou tendo é que vai alcançar as pessoas. Quando, na verdade, o que a gente precisa é do Espírito Santo. Em um dos retiros da Calvary, eu lembro que o John falou, a gente estava em um momento de oração para receber o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo. E ok, a gente teve aquele momento, tivemos um tempo muito bom de oração, e depois ele falou, você quer saber como é que você sabe que você foi batizado com o Espírito Santo? Quando você sair daqui e você começar a falar de Jesus para as pessoas. As pessoas falam assim, não é o falar em línguas que é o sinal de que eu fui batizado. Cara, eles falaram em línguas porque existiam pessoas que não compreendiam a língua deles. Então eles receberam o dom de falar essas línguas para que aquelas pessoas pudessem ouvir aquilo que era o evangelho. Não era o final ali. Não é tipo assim, eu sou batizado com o Espírito Santo a partir do momento que eu falo em línguas. Eu sou batizado com o Espírito Santo assim, a partir do momento que eu recebo o poder para ser testemunha de Cristo. E é por isso que o evangelho estava se espalhando, estava indo, como Paulo fala aqui, por todo o mundo, crescendo e frutificando. Porque as pessoas, em um dado momento, elas esperaram pelo Espírito Santo, elas receberam o poder do Espírito Santo, e elas saíram pregando o evangelho. É muito interessante que a palavra poder ali, a palavra dunamis, que dá origem à palavra, por exemplo, dinamite. Poder do alto. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder. E para que esse poder? Para ser minhas testemunhas. E ali ele fala de Jerusalém, que era o lugar onde eles estavam, Judéia, Samaria, lugares próximos até os confins da terra. Então aqui onde você está, mais distante e mais distante. Mas havia uma dependência do Espírito para que isso acontecesse. E
existe a necessidade da gente depender do Espírito Santo de Deus. A gente pode ter estratégias, a gente pode pensar em coisas que nós podemos fazer para alcançar as pessoas. Mas antes a gente precisa esperar e receber esse poder do alto. Porque se a gente for fazer na nossa própria força, como muitas vezes a gente faz, a gente não vai ter esse impacto. Como a gente viu no passado e a gente vê ainda hoje, quando pessoas elas realmente são guiadas pelo Espírito Santo. Então essa é uma das coisas para a gente pensar na nossa vida como cristão, se a gente realmente quer ter um impacto nesse mundo e que a gente quer o Evangelho crescendo, frutificando, dando frutos. A gente precisa viver na dependência do Espírito. Versículo 7. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco. Veja, Epáfras, ele era um cidadão de Colossos. Paulo não era quem implantou a igreja em Colossos. Em uma ministração, em um estudo anterior que eu fiz, eu falei sobre o fato de que Paulo não havia evangelizado essa parte da Ásia Menor, mas o evangelho tinha chegado até lá. E muito provável que Epáfras foi para Éfeso, ouviu do evangelho, através de Paulo, tenha voltado para sua cidade e pregado o evangelho para aquelas pessoas. E Paulo chama ele de fiel ministro. Um título que, com certeza, todos nós gostaríamos de ter quando alguém lembrássemos de nós como fiéis ministros do Senhor. E ele vai falar aqui, no versículo 8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Veja, ele começa falando, olha, ficamos sabendo da fé e do amor de vocês. Era bem provável que ficaram sabendo por meio de Epáfras. Mas não. Ou seja, o amor e a fé que eles tinham era algo tão forte, tão poderoso, que Paulo estava sabendo acerca da igreja ali. E ele diz, também por meio de Epáfras, ficamos sabendo sobre o amor que vocês têm. Então existe aqui uma ênfase na questão do amor. Versículo 9, ele fala assim, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo fala assim, ó, desde que nós ficamos sabendo, né, de vocês, nós estamos aqui pedindo a Deus para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso faz parte da oração de Paulo, isso deve fazer parte da nossa oração. A gente ter o conhecimento de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu não sei vocês, mas para mim, me incomoda muito, de tempos em tempos, essa questão de estar ou não no centro da vontade de Deus. E de tempos em tempos eu me vejo orando e falando, Deus, mas essa é a tua vontade para mim? É isso que o Senhor quer de mim mesmo? Porque existe assim uma paz tão grande quando você está em um lugar e não importa o que está acontecendo, mas você sabe que você está na vontade de Deus. Por isso é tão importante para a gente saber qual é a vontade de Deus. Existem coisas acerca da vontade de Deus que a gente não precisa orar. Como a gente falou aqui sobre o amor, não precisa orar para saber se essa é a vontade de Deus. Será que Deus quer que eu ame meu irmão?
será que Deus quer que eu perdoe? Existem coisas acerca da vontade de Deus que a gente olha para a palavra e elas estão lá. Mas existe uma outra parte da vontade de Deus que é na relação mais íntima de Deus com a gente. Deus, essa é a pessoa que o Senhor tem para mim? Esse é o trabalho que o Senhor tem para mim? É aqui que o Senhor quer que eu viva? Esse é o ministério que Deus tem para mim? Esse é o chamado que o Senhor tem para mim? Coisas que você não vai abrir a Bíblia e Deus vai falar assim, eu quero que você viva em Curitiba. Mas que vai depender de oração e de busca. Vai depender da gente estar diante de Deus e colocar isso diante de Deus, para que a gente saiba qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E eu tenho situações na minha vida que aconteceram em que naquele momento eu não enxergava que aquela era a vontade de Deus. Mas quando eu, olhando para trás, hoje eu consigo ver que essa era a vontade de Deus. Então existe também o fato de que a gente precisa buscar a vontade de Deus e às vezes Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Ele nos coloca onde Ele quer que a gente esteja. Não necessariamente porque a gente chegou e falou, Senhor, eis-me aqui, e a gente respondeu ao chamado de Deus. Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos levou até um lugar onde era a vontade de Deus. Quando eu era adolescente, meus pais se mudaram para Fazenda Rio Grande, que é onde a gente vive até hoje. E no começo eu não queria. Então, quando meus pais foram, eu fui morar com a minha tia. Porque eu fiquei extremamente revoltado. Eu não queria, porque era longe. E na época nem, assim, se hoje, né, as pessoas falam... Se hoje as pessoas pensam que eu moro numa fazenda, se elas fossem naquela época, realmente era uma fazenda. E eu lutei contra isso. E fui morar com a minha tia, mas em um momento a minha tia falou, não quero mais você aqui. Um pouco porque eu estava levando meu primo para a igreja e ela não gostava disso. E ela falou, não dá certo, não sei o quê, você tem que ir embora. E eu não tinha para onde ir, fui morar com os meus pais. E eu estava assim, nossa, revoltado. Mas tinha uma coisa que embora eu estivesse na igreja, eu tinha algumas amizades que me faziam muito mal. Que me distanciavam de Deus. E por um tempo esses amigos foram comigo, tipo assim, a gente continuava tendo contato. Quando eu estava morando lá, a gente continuava, eles iam lá, me visitavam. Mas assim, eles também fizeram coisas ruins lá e pararam de ir. E nesse momento, quando eu já não tinha mais amigos, foi um estralo assim de cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E se eu fosse considerar em que momento eu me converti, eu consideraria esse momento. Embora estivesse na igreja, embora desde pequeno meu pai me levasse para a igreja, eu considero que minha conversão aconteceu naquele momento. Porque eu vi que aquelas amizades estavam me afastando tanto de Deus, e hoje, quando eu olho para trás, cara, como eu sou grato por isso. Porque muito provavelmente eu não estaria aqui, eu não estaria caminhando com Deus. Então essa é uma ilustração de como às vezes a gente vai e Deus nos leva para o centro da sua vontade, mesmo a gente não, de forma intencional, está buscando isso. E às vezes de forma intencional a gente também é levado por Deus. E eu lembro de uma situação onde eu estava na faculdade e precisava arrumar um estágio e estava orando por isso.
Então eu consegui um estágio no banco. E eu tava nessa, de tipo assim, e aí, o que Deus quer, né, com isso? E eu lembro de que eu conheci uma das pessoas que eu considero um dos meus melhores amigos, embora a gente não tenha mais contato. Mas ele estava desviado, a gente começou a conversar, comecei a levar ele para a igreja, e ele voltou para o Senhor, e eu vi que havia um propósito de eu estar ali. Então isso é uma das coisas, mas assim, qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para você? Qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? Não é à toa que Paulo está orando assim, olha, eu quero que vocês saibam isso, que vocês sejam cheios e saibam qual é a vontade de Deus. E ele vai falar assim, no versículo 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, automaticamente, quando a gente está buscando e está no centro da vontade de Deus, e a gente está buscando ter uma vida agradável ao Senhor, uma vida dentro da vontade do Senhor, automaticamente a gente vai agradar ao Senhor, a forma como a gente vive. E isso está muito relacionado à questão de relacionamento. Então a gente está lá diante de Deus, a gente está falando, e aí Deus, o que o Senhor quer da minha vida? E Deus está conduzindo a nossa vida. Na medida que Deus vai conduzindo a nossa vida, nós vamos conhecendo Deus em um sentido não só de, eu sei quem Deus é. Acho engraçado que uma das coisas que o Tom falava, né, o antigo pastor, ele falava assim, você pode falar que você conhece o presidente dos Estados Unidos, mas você realmente conhece o presidente dos Estados Unidos? Eu posso saber que ele, né, nasceu em tal lugar, que ele se formou em tal faculdade, que, né, coisas desse tipo. Mas a gente não tem um conhecimento dele como um filho, como alguém próximo dele. Então, a gente, da mesma forma, a gente pode olhar para a palavra, ver quem Deus é, a gente pode falar, eu sei, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é isso, é aquilo, mas eu acho que os atributos de Deus, a gente vai experimentando no decorrer do nosso relacionamento com Ele. No decorrer da nossa caminhada, nós experimentamos o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, na forma, sabe? E a gente chega em um momento em que a gente pode falar, eu ouvia falar de Deus, eu sabia quem era Deus, de ouvir falar, mas hoje eu sei de estar andando com Ele, de ter um relacionamento com Ele. E é claro que à medida que a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai vivendo uma vida que é agradável aos olhos de Deus. No versículo 11, e a gente vai até o 13, tá? Não vou desembestar e fazer o capítulo inteiro, fiquem calmos. Até o 14, na verdade. Então a gente está quase acabando, tá? 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Veja que ele vai falar, falar assim, a gente está orando por vocês, que vocês conheçam, sejam cheios do conhecimento de Deus, que vocês vivam uma vida digna ao Senhor, que vocês sejam fortalecidos, e o propósito desse fortalecimento é para que eles tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então, assim, diante desse contexto de falsos ensinos,
a igreja, de certa forma, ela era atacada com isso. Eles se sentiam, né? Imagina, você está nesse começo de caminhada ali, tudo é muito novo, e já vem de cara assim uma coisa estranha, um ensino estranho, diferente daquilo que você ouviu, e eu vejo que isso acontece até os dias de hoje, porque muitas pessoas elas se sentem acuadas com determinados ensinos, elas se sentem tipo assim, cara, mas parece que não é isso que a palavra diz, mas se eu não ir por esse caminho, se eu não crer nisso, né, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim? Então Paulo vai falar assim, não, eu quero que vocês sejam fortalecidos, perseverem e tenham paciência diante de toda a situação que vocês possam enfrentar. E a paciência ela é uma marca do cristão. Ele vai falar isso no versículo, no capítulo 3, no versículo 12, ele vai falar: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Veja, portanto, como povo escolhido de Deus, a paciência é uma marca do povo de Deus. E aí vamos para uma sessão que fala sobre a questão da obra redentora de Cristo. Então no versículo 12 ele fala, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Veja, Paulo vai falar em Romanos, capítulo 8, se eu não estou enganado, que somos filhos de Deus e por causa disso somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Ou seja, quando ele fala aqui que, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança, ele está falando também assim, vocês são filhos de Deus. Essa herança é de vocês por causa daquilo que Deus fez, tornando vocês filhos de Deus. E aí ele vai para essa sessão final aqui do 13 e 14, e antes de entrar nela, eu queria fazer uma nota de rodapé com relação a questão dos ensinos, né, das ideias pagãs que havia na época e dos ensinos. Existia uma ideia gnóstica de que a matéria em si ela é corrompida. Logo, Cristo não veio em carne ao mundo, porque senão seria mal, nem criado as coisas. E aí existia um grande perigo, porque Paulo vai falar depois que se Cristo não viveu, não morreu, não ressuscitou, então a gente está nos nossos pecados. E vã é a nossa fé e cara, não tem motivo da gente estar aqui. Mas pelo fato dele ter encarnado, vivido aqui na terra, morrido e ressuscitado, aí sim a gente sabe que ele pagou o preço pelos nossos pecados e a gente não está mais nessa condição de pecador, mas de salvo. Então ele vai falar aqui nessa sessão, né, já com essa ideia de combater essa questão porque se pensava assim, Cristo é um espírito e esse espírito nos guia até Deus. Essa era a ideia deles aqui. E ele vai falar, não é isso. Ele vai falar um pouco da obra de redenção de Cristo. Ele começa, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Primeira coisa aqui é reino das trevas. Paulo vai falar em Efésios, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Então existe sim um reino de trevas, existe uma pessoa que está dominando este reino, que é Satanás. E é interessante que não há como o homem por si próprio sair desse reino das trevas. Porque ele está aprisionado nele. Embora
pareça que, na verdade, quem está lá é que é livre. E eu pensei, assim, como uma forma da gente entender isso, eu estava pensando em um vídeo que eu assisti essa semana de um rapaz que ele foi visitar lá, foi para Cracolândia, e ele encontrou um casal jovem, e ele percebeu que eles eram um pouquinho diferentes, mas, como a maioria das pessoas lá, sujos, magros, né? Estavam, por causa do uso da droga, de certa forma desconfigurados. Mas quando ele começou a conversar com eles, ele viu que o jovem vinha de uma família, né, com um poder aquisitivo bom. A menina tinha largado o curso de medicina. Ela falava 4 idiomas, com uma família rica, porque ela foi viver a vida dela, curtir a vida dela nas drogas. Com esse senso de liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas estava lá e não conseguia sair de lá. Então, muitas vezes, esse senso de liberdade, você realmente é livre se você consegue escolher o que você quer fazer. E aí, por isso que se fala acerca da escravidão do pecado. Porque não se consegue sair dessa escravidão por si próprio. Hernandes Dias Lopes, ele tem uma citação que é bem interessante sobre esse trecho. Ele vai falar: estávamos no império das trevas, na casa do valente, guardado em segurança, presos pelas grossas correntes do pecado, cegos e oprimidos, mas Jesus invadiu a casa do valente, saqueou o império e nos libertou. É isso que Jesus faz. Jesus, ele vai lá, quebra essas correntes e nos traz para o seu reino. Veja que ele fala aqui que ele nos transportou. E essa palavra transportou era uma palavra muito usada naquele tempo para falar quando um povo guerreava com outro povo, eles transportavam esse povo do reino deles, do reino daquele povo que perdeu, para o reino daquele povo que venceu. Cristo nos tira desse reino das trevas e nos transporta para o seu reino. E aí no versículo 13, no versículo 14, para a gente terminar, ele vai falar assim: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Veja, como Cristo foi lá e nos tirou desse reino? Como foi que ele nos tira dessa opressão do pecado, desse reino das trevas, e nos traz para o seu reino de luz? Primeiro, redenção. E qual que é o significado da palavra redenção? Redenção era uma palavra muito usada quando uma pessoa ia lá e pagava por um prisioneiro ou pagava por um escravo. Então ele redimia essa pessoa. Ele pagava um preço para essa pessoa. E qual foi o preço que Deus pagou? O sangue de Cristo. E para quem ele pagou? Não foi para o diabo. Foi para o próprio Deus. E o que nós recebemos com esse pagamento? Que é o que a gente finaliza aqui. Recebemos o perdão de Deus. Então o perdão que nós temos, ele foi pago com alto preço. E o que a gente recebe então com esse perdão?
Primeira coisa, a Bíblia fala que os nossos pecados nos separam de Deus. Automaticamente, se fomos redimidos e recebemos o perdão de Deus, não existe mais essa separação entre nós e Deus. Da mesma forma, uma das passagens mais incríveis no Novo Testamento, para mim, é quando Jesus morre e o véu é rasgado e a Bíblia, ela fala que foi de cima para baixo. Há uma ênfase nisso, de que o véu foi rasgado de cima para baixo. É Deus indo até o homem. É Deus tomando o nosso lugar na cruz. É Deus pagando o preço que era para nós pagarmos. E o que era aquele véu no templo? Fazia separação entre o santo e o santíssimo. O lugar onde, então, se eu tenho alguma coisa para levar até Deus, eu vou falar para alguém, e essa pessoa, que era o sumo sacerdote, vai lá e vai entrar naquele lugar e vai, fazer diante de Deus conhecidas as minhas petições, as minhas orações. E quando Jesus morre e essa cortina é rasgada, traz para a gente o quê? Livre acesso. Você não precisa de um homem, você não precisa de um intermediador, você pode chegar até Deus por meio de Cristo. Então, o perdão nos traz o quê? Relacionamento com Deus. E por último, o perdão nos traz o relacionamento entre nós. Da mesma forma que existe um trecho aqui que fala muito acerca do amor, é interessante a gente fechar pensando acerca de que o perdão de Deus, ele quebrou essa barreira que nós tínhamos, nos permitiu ter um relacionamento com Deus, mas também um relacionamento um com os outros. Lá no capítulo 3, no versículo 13, ele vai falar assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, que a gente possa, como eu disse no começo, que realmente a gente seja conhecido pela fé que nós temos em Cristo e pelo amor que nós temos uns pelos outros. Inevitavelmente, o perdão tem que estar presente, porque na medida que a gente for caminhando, em algum momento a gente vai ter algum atrito com alguém. E o chamado do Senhor para nós é: perdoe como eu perdoei. Assim como amem como eu amei. Que a gente possa meditar nisso. Sabe, eu acho que a gente está vivendo um tempo bem complicado, assim. Principalmente por causa da política. Infelizmente. Onde muitas pessoas cobram que a liderança ela se posicione de alguma forma. E o que a gente vê é que, na verdade, sinceramente, eu não consigo enxergar Cristo vindo hoje na Terra, se filiando a um partido e brigando por alguma causa. Se Cristo viesse hoje, eu acredito que ele faria a mesma coisa que ele fez. Sairia por aí, curando, pregando o Evangelho, falando para as pessoas: se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Não vejo Cristo levantando uma bandeira
Da mesma forma, não vejo que a gente pode dizer assim, este lado representa o reino de Deus. Não, este lado representa o reino de Deus. Enquanto Jesus fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entregue sua vida a Ele. Dê a Ele o que é dele. Seu coração é dele. E por isso que eu acho que eu gostaria de terminar assim, com esse tom de perdão e amor. Para que a gente possa realmente pensar que aquilo que Cristo fez não foi por um reino daqui do mundo. Nós não fomos chamados e não somos cidadãos daqui. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos de passagem aqui. E sim, enquanto estivermos aqui, vamos fazer aquilo que é correto. Vamos buscar caminhar e andar de maneira digna, porque é isso que a Bíblia nos fala e Deus nos chama a fazer, viver de maneira digna. Mas não se apegar às coisas daqui como se, parece que aqui tem muito mais peso do que a eternidade. Uma das palavras que o Lucas cita aqui, uma citação do C.S. Lewis, a vida aqui ela é passageira e só faz sentido quando é vivida à luz da eternidade. Então, ao invés da gente, às vezes, estar em atrito um com o outro por questões, pensamentos políticos, vamos olhar para aquilo que a palavra diz. Vamos focar nisso. E vamos lembrar que uma das coisas que a gente sempre foi ensinado aqui na Calvary, e que é a verdade, quando você tem uma cultura que ela está contra a Bíblia sempre vai estar certa, e a cultura sempre vai estar errada. Então, assim, a gente não precisa temer estar de um lado ou estar de outro e pensar, será que se eu estiver de um lado, eu estou do lado de Satanás, do outro, eu estou do lado de Deus? Esteja em Cristo. Esteja em Cristo. E que sejamos conhecidos pela nossa fé nele, pelo amor que a gente tem um pelos outros. Amém?